Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos juntos aqui mais uma semana, um cenário um pouco diferente, em decorrência de uma viagem que precisei fazer, mas estamos juntos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na ocasião a lição de número 11, estamos caminhando para o término do trimestre, para o término dessa revista maravilhosa que está sendo a Igreja em Jerusalém, com comentários do nosso querido irmão, pastor e teólogo e comentarista das lições bíblicas, pastor José Gonçalves. A lição de número 11 tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. A lição está permeando ali no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. Se nós rememorarmos a lição passada, nós estávamos no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Porém, a lição presente dá um salto do capítulo 9, que será abordado posteriormente, para o capítulo de número 10, que é o capítulo em questão. A lição de número 11, com certeza, nos trará ensinamentos riquíssimos da palavra de Deus para a edificação da nossa alma, tanto como Igreja do Senhor, no contexto comunitário, como também cristãos individualmente sendo servos do Senhor Jesus. Amém? Antes de darmos início, façamos como de costume uma oração. Pai Santo, Deus querido, nós te damos graças por esse momento. Se conosco, nos ajuda no entendimento da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo, como dito, está no capítulo 10, versículo 47 de Atos dos Apóstolos. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? A verdade prática afirma: o episódio da igreja hebreia, na casa do gentio Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe está dividida do versículo 1 ao 8, dos versículos 21 ao 23 e dos versículos 44 ao 48, e nos diz assim a palavra de Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. A leitura bíblica em classe
apesar de extensa, é necessária para nós entendermos o contexto de que se trata a lição. Essa leitura está subdividida em 3 tópicos, porém no mesmo enredo. Num primeiro momento, nós vimos a história de Cornélio, um homem piedoso, um romano da corte italiana, que era temente a Deus, que dava esmolas, que tinha boas práticas e também era bem quisto pelos seus, pela sua família e por aqueles a quem comandava. Cornélio, então, tem a visão do anjo, o anjo dá uma ordem a Cornélio, avisa a Cornélio que ele deveria chamar Simão Pedro, que este estava na casa de outro Simão, o curtidor, que morava à beira-mar. Então, Cornélio assim o faz. Os servos de Cornélio que vão chamar a Pedro, a Simão Pedro, o apóstolo, eles acompanham em chegando lá. Avisam a Simão Pedro, nesse ínterim que Pedro está na casa de Simão, o curtidor. Quando está orando, ele tem uma visão celestial, na qual Deus mostra como um lenço descendo do céu com vários animais de todos os tipos, e Pedro ali nesta visão tem um diálogo ali como um arrebatamento de sentidos, de modo que quando ele visse aquilo que estava contemplando através desta visão, não considerasse como impuro. No decorrer da lição, nós veremos minuciosamente acerca disso. Após os servos de Cornélio chegarem, detectarem ali quem é Pedro, entregarem o recado, Pedro então, já avisado pelo Espírito Santo de Deus, acompanha os servos de Cornélio e leva consigo mais alguns irmãos que estavam com ele em Jope. Então, em chegando na casa de Cornélio, eles têm uma conversa. Pedro, num primeiro momento, fica um pouco contrariado, porque não era costumeiro entrar na casa de gentios, porém, impelido pelo Espírito Santo, ele realiza tal ação. Entrando na casa de Cornélio, ele começa a entender o porquê de Cornélio ter chamado, o próprio Cornélio lhe explica, de modo que ele começa ministrando a palavra do Senhor, e antes mesmo que tivesse terminado, o Espírito Santo cai sobre aqueles gentios, sobre aqueles homens, sobre aquela família, sobre aquela multidão que estava na casa de Cornélio, de modo que há batismo com o Espírito Santo, há salvação, há batismo com o Espírito Santo, e eles magnificam a Deus. Então, é este o enredo, o enredo da história traçada na leitura bíblica em classe. A história que permeia a lição de número 11, a igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Estrangeiro aqui, exatamente contemplando a nação, a nacionalidade gentílica de Cornélio, romano da corte italiana. Tendo em vista tudo isso, nós temos como objetivo da nossa lição 3, como de costume: mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural, e enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus dentre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. A introdução da nossa lição nos diz: nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação a gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecostes de Atos 2. Então é esse o panorama da lição de número 11. O contexto da lição não fica restringido apenas à história de Cornélio, mas a história de Cornélio, somada com a história de Pedro,
que, assim como Paulo exerceu a tarefa de pregador itinerante e também pregou aos gentios, Pedro já realizava isso como Paulo realizou. Às vezes nós só lembramos de Paulo porque, de fato, Paulo foi um grande pregador e, como ele mesmo se denomina, o apóstolo dos gentios, né? O ministro dos gentios, aquele que pregou realmente com ofício para as nações gentílicas. Porém, Pedro realizou a mesma pregação, o mesmo evangelismo, né? Apresentando ali as boas novas do evangelho também para os gentios. A prova viva é essa história enredada aqui na lição 11, quando Pedro prega para o gentio Cornélio. Então é este o panorama da nossa lição. Dando continuidade, o tópico 1 nos fala sobre a revelação de Deus aos gentios. Ponto 1. A visão de Cornélio. Cornélio era um gentio visto pelos judeus como uma pessoa impura. Mesmo sendo um romano, um enoteísta, Cornélio e sua família estavam com temor e se aproximando mais do Deus verdadeiro, ao ponto de ter suas orações aceitas pelo Senhor. Precisamos lembrar que o anjo não pregou o evangelho a Cornélio, pois este trabalho é de responsabilidade do testificador Espírito Santo e da Igreja do Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo 15, Paulo nos diz o seguinte: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Quando Paulo faz essa afirmação aos Gálatas, ele está colocando exatamente essa barreira, tanto cultural como religiosa, que existia muito mais veementemente naquela época, mas ainda hoje existe entre judeus e os gentios, sabendo que os gentios são todas as nações, são todos os povos que não fazem parte do povo judeu, da nação judaica de Israel, por assim dizer. Então, quando Paulo afirma isso aos Gálatas, ele está enfatizando exatamente esta diferença, colocando estes dois polos de distinção entre judeus e gentios. Quando acontece esse encontro de Pedro, que ele vai até a casa de Cornélio, mesmo ainda que relutante, mas ele vai à casa de Cornélio e fala, em outras palavras, que se dependesse dele, ele não estaria ali, mas entendendo que foi um plano de Deus, ele estava ali para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, ele quebra, de certo modo, essa barreira. Nós sabemos que na lição passada, Filipe, como evangelista, ele sai pregando o evangelho, ele prega a Samaria, e Samaria é considerada a primeira pregação fora ali dos campos judaicos, dos limites, né, de Jerusalém. Então, Filipe exerce essa função de evangelista. Porém, os samaritanos, o povo de Samaria, eles não são 100% gentios. É uma raça, é uma nação mestiça, ou seja, são judeus que se casaram com mulheres não judias e mulheres judias que não se casaram com homens judeus. Então há essa mesclagem de povos. Por isso que Samaria não é totalmente, não é 100% uma nação gentílica. Porém, no caso de Cornélio, em se tratando de um romano da corte dos italianos, da corte da Itália, de fato é uma nação totalmente gentílica, assim como todas as outras nações que não fazem parte de Israel, que não são judias. Então, nesse panorama, nesse pano de fundo, sabendo nós que tem essa distinção, tanto cultural como religiosa, e que há essa diferenciação, quando Paulo, este mesmo que afirma isso em Gálatas 2,15, ele outrora afirma que não há distinção mais entre judeu e nem gentio, entre bárbaro e cita. Não há mais essa distinção, porque Cristo, ele une todos os povos em um só povo, que é o povo de Deus, que é o rebanho unificado, que são todas as nações que fazem ou que incluem os servos de Deus. Há servos de Deus tanto como judeus, há servos de Deus tanto como gentios, e o caso que ocorre aqui na casa de Cornélio é
registrado na Bíblia como este primeiro caso de uma nação totalmente gentílica, 100% gentílica, que recebe a mensagem do Evangelho, uma mensagem evangelística, porém com o derramar do Espírito Santo, porque quando Pedro estava pregando, antes que ele terminasse, o Espírito Santo cai sobre aquele povo e são batizados no Espírito Santo e posteriormente batizados nas águas. Precisamos lembrar que o anjo não pregou o Evangelho a Cornélio. Quando Cornélio tem a visão, o anjo que aparece a ele, o anjo dá a ordem de que ele mandasse buscar Pedro, na casa de Simão Curtidor. O anjo não prega diretamente, o anjo não diz a Cornélio o que ele deve fazer, não diz que ele deve aceitar Jesus, não diz como ele deve se comportar, qual a conduta que ele deve tomar. Por quê? Porque nós sabemos, inclusive pela Bíblia Sagrada, o autor aos Hebreus vai afirmar que os anjos, ainda que expectem ter essa função, que esperassem, que quisessem ter essa função, foi dada aos santos, foi dada aos servos de Deus, aos homens, o ato de pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho, levar as boas novas não é tarefa de anjo, é tarefa de homem. Por isso que o anjo ali, como mensageiro, como alguém que traz uma mensagem de Deus, no sentido do que se deve fazer, de modo algum ele pregaria o Evangelho, porque essa função é função da igreja, do povo de Deus, e claro, sabemos também que o Espírito Santo, agindo na igreja, agindo no povo de Deus, é o testificador, como Jesus afirma isso em João 14 e em João 16, que o Espírito Santo testificaria de tudo aquilo que ele já havia ensinado. Então é importante nós lembrarmos isso, que o anjo não pregou o Evangelho a Cornélio, ele só deu o direcionamento do que Cornélio deveria fazer. O ponto 2 da nossa lição vai falar exatamente sobre a experiência espiritual de Pedro. Enquanto Cornélio estava tendo esta visão, teve esse encontro, de certo modo, com o anjo enviado por Deus, Pedro também tem uma visão da parte de Deus, e aí essa visão já lá em Jope, lembrando que Cornélio estava lá em sua residência, em sua casa, e Pedro tem a visão em Jope. Então, quando Pedro tem esta visão, essa experiência espiritual que se lhe ocorre, há 5 grandes situações que ele passa, as quais eu elenquei aqui, de modo que essas 5 experiências servem de exemplo para nós entendermos o contexto em que Pedro se encontrava e qual o resultado dessa experiência ou dessas experiências que ele teve. Então, nesta experiência que Pedro tem, nós podemos elencar aqui, no mínimo, 5 situações em que ele, em se deparando com esta visão, ele, de certo modo, compreende ou começa a compreender aquilo que o Senhor queria mostrar-lhe. 5 grandes situações, 5 grandes experiências podem ser elencadas, as quais são: primeira, ele viu um grande lençol preso pelas quatro pontas, que isso se trata da justiça da graça, oferecida também aos gentios. Isso nós podemos ver no versículo de número 11, de Atos 10. Segundo, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, dos versículos 13 ao 14. Dos versículos 11, o versículo 15, melhor dizendo, ele entendeu a espiritualidade da lei acerca dos gentios. Os versículos 19 e 20, ele aprendeu que o Espírito Santo é o agente responsável pelo mover da igreja em prol da salvação dos gentios. E em quinto lugar, ele compreendeu que os animais purificados simbolizavam Cornélio e sua família. Então, quando Pedro tem a visão que o Senhor dá a ele contempla esses animais descendo com um lençol de linho, com um lençol descendo do céu, esticado pelas 4 pontas, preso pelas 4 pontas, e Pedro contempla isso. Num primeiro momento, ele se nega a comer daqueles animais. Nós sabemos que antes de ter essa visão, Pedro estava orando pelo texto bíblico,
ele estava ali, ele tinha tido um momento de oração e ele começa a ter essa visão. Entendo esta visão, a ordenança de que ele comesse aqueles bichos e de modo bem veemente, né, bem impulsivo como ele era, ele diz: não, de modo algum, Senhor, de modo algum eu comerei isso, não colocarei em minha boca coisa impura, trazendo ainda um histórico judaico, um comportamento judaico, porque, de certo modo, ainda que cristão, ainda que crente, a cultura deles, a cultura de Pedro, era uma cultura enraizada no judaísmo, que se abstinham ali de certos tipos de alimentos. Então Pedro veementemente diz: não comerei, dá uma ríspida resposta, e aí vem em contrapartida o ensinamento a Pedro: não considere imundo, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei, aquilo que eu purifiquei. Então Pedro não entende logo de início o que isso significava, porque costumeiramente eram animais impuros para ele, para a cultura, para a religiosidade dos judeus, eram animais impuros. Nós não sabemos a lista desses animais, mas se Pedro declara a impureza deles, então são animais ali listados em Levítico, com certeza, capítulo 11, dos versículos 1 ao 47, onde há a lista de animais que são considerados impuros. Então, quando Pedro, sem entender, começa a ouvir o ensinamento, e depois que ele tem a visão, o Espírito Santo fala a ele que homens estavam vindo ao seu encontro, e aí quando ele chega na casa de Cornélio, é que de fato ele tem a total compreensão daquilo que ele tinha visto, porque os animais que ele considerou impuro simbolizavam exatamente Cornélio, a sua família e os gentios de um modo geral, que receberiam a palavra de Deus, hoje em dia que receberam a palavra de Deus, o Evangelho, fazendo assim com que ele compreendesse que aquilo que Deus, que o Senhor Jesus purificou, santificou, aquilo que ele limpou, não pode ser considerado impuro. De certo modo abrangente, isso significa que a graça purificadora, a salvação em Jesus, ela está disponível tanto para os judeus como também para os gentios. Foi isso que ocorreu na casa de Cornélio. Ponto 3, vai falar sobre a urgência da pregação do Evangelho. Deus poderia ter feito tudo sozinho e explicado toda a verdade a Cornélio, mas não o fez. Por 3 motivos. Primeiro, porque Deus não vai tirar a honra do Espírito Santo, porque grande parte das ações em prol da salvação das almas é realizada pelo Espírito Santo. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia nos diz: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, é um trecho bíblico que corrobora a realização do Espírito Santo no quesito de ministração do Evangelho, de estar ali como agente nos bastidores, agente impelidor para a pregação do Evangelho. Pedro afirma isso. Segundo, cada pessoa da Trindade tem a sua função específica dentro dos planos divinos. E terceiro, a igreja recebeu o dever de anunciar o Evangelho a toda criatura. Este terceiro ponto é o mais sabido de todos, quando Jesus comissiona a igreja e não aos anjos para levar o Evangelho, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esta missão, este ide, essa função é da igreja, impelida pelo Espírito Santo de Deus, o qual está agindo ali em toda obra da salvação e ministração do Evangelho. Então essa urgência foi dada, foi caracterizada não pela presença do anjo ali, porque Deus, de certo modo, ele poderia ter realizado ali, ter falado a Cornélio diretamente por uma visão ou a sua voz audível a Cornélio, mas ele usou o anjo mensageiro para que Cornélio tomasse a iniciativa, mandasse chamar o pregador, mandasse chamar a Pedro,
o apóstolo, aquele servo que traria a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo estaria agindo nos bastidores de tudo, como nós vemos neste compêndio bíblico do capítulo de número 10. A visão geral do tópico 1 nos diz que Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o Evangelho aos gentios. Tópico 2, a salvação dos gentios. Ponto 1, pregação aos gentios. A Bíblia ensina que Deus amou a humanidade sobremaneira, não apenas os judeus. Deus sempre desejou salvar os gentios e vemos isso na salvação de Ruth, a moabita, Raabe, a prostituta, e os ninivitas em Jonas, entre outros relatos bíblicos. Paulo ensinou que de ambos os povos Deus fez um, e em Cristo não há judeus e nem gregos. Pedro deixou claro também que Deus aceita para a salvação pessoas de todas as nações. Então, nesse contexto bíblico da pregação aos gentios, nós sabemos que o plano de Deus, desde o início, como Paulo afirma a Timóteo, que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos, que nenhum se perca, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso nos mostra, a Bíblia nos mostra que Deus, a vontade do Senhor é que o gentio seja salvo. Porém, nós sabemos que pela dureza do coração, pela incredulidade, pela ação maligna, pelo esfriamento do amor, muitos não aceitarão esta graça. Porém, a graça está disponível a todos os homens. Paulo afirma isso a Tito no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestada a todos os homens. E o versículo emblemático da Bíblia Sagrada, João 3,16, vai nos afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essas afirmações bíblicas corroboram para nós defendermos que o plano da salvação de Deus contempla não apenas os judeus, a nação escolhida, o povo escolhido de Deus como nação, aquela que foi escolhida para propagar exatamente a pregação, ou para pregar exatamente o Evangelho, as boas novas de salvação. Porém, como houve esse distanciamento do povo, da nação escolhida de Israel, Deus levanta para si outros povos, e aí a igreja está inserida, um povo seu, um povo chamado zeloso, aqueles que têm como premissa exatamente o serviço, a obediência e a fidelidade ao Senhor, e este povo exerce a função de trazer as boas novas, de ofertar a graça de Deus pela ministração da sua palavra. Então, neste contexto, o Evangelho, a salvação, a pregação da mensagem está disponível a todos os povos, de modo que todos aqueles que recebem a palavra de Deus, que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, quer judeus, quer gentios, recebem a graça da salvação. Por isso que Paulo afirma que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós nem das nossas obras. Não é pela observância da lei, mas pela aceitação a Jesus, mediante a nossa fé. Então, a pregação aos gentios está nos planos de Deus desde sempre. Por isso que Ruth, a moabita, por isso que Raabe, a prostituta, que não fazia parte do povo de Deus, da nação israelita, foram também contempladas, inclusive aparecendo ali na galeria da genealogia de Jesus. Então, mulheres gentílicas que foram salvas com certeza no Antigo Testamento, e outros tantos que no Novo Testamento receberão a salvação, mesmo sem serem judeus. Por isso que a pregação aos gentios é algo urgente. Nós, Igreja brasileira, nós, nação brasileira, somos gentios, somos uma nação gentílica, porém temos a salvação porque a todos foi manifestada a graça de Deus. O ponto 2 vai falar exatamente sobre a conversão dos gentios. Nós precisamos entender que antes do ser humano ser judeu ou gentio, este é imagem e semelhança de Deus. E, portanto, é alvo da graça de Deus, que deseja que todos cheguem ao arrependimento.
Deus, através do seu Espírito e igreja, está chamando os gentios do mundo inteiro ao arrependimento. Antes que haja essa divisão nacional de judeus e de gentios, né? De judeus e não judeus, antes disso tudo, nós somos imagem e semelhança de Deus, porque essa nomenclatura de nação veio posteriormente. O chamado da nação hebreia, o chamado da nação ali descendente de Éber, claro que pela pessoa também de Abraão e dos patriarcas, o chamado dessa nação foi posterior, inclusive, à criação do homem. Adão, quando foi criado, foi considerado a imagem e semelhança de Deus, e todos os que descendem dele também são criaturas de Deus. Então, antes de ser judeu, antes de ser gentil, nós somos imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado, ao fazer parte dessa natureza pecaminosa, ao nascermos de uma natureza pecaminosa, o pecado deturpa esta imagem. Porém, a fagulha, o resquício da imagem de Deus está em todo homem. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, esta imagem é restaurada, de certo modo, é restituída a nós, de modo que nós somos aceitos como filhos de Deus, a saber, aqueles que aceitam a Jesus e creem no seu nome e o reconhecem como único e suficiente Salvador. A visão geral do tópico 2 nos fala que a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Último tópico da nossa lição, tópico 3, fala sobre o Espírito derramado sobre os gentios. Ponto 1. O Espírito prometido. Pedro já havia ensinado no dia de Pentecostes que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, conforme o profeta Joel havia profetizado. Pedro deu testemunho da salvação do gentio Cornélio e como Deus revelou sua vontade de reunir dentre as nações um só povo. Não foi nenhuma novidade o fato do Espírito Santo ser derramado ou derramar ali o revestimento na casa de Cornélio. Por quê? Porque a promessa já tinha sido profetizada lá por Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e corroborada em Atos 2, quando há, inclusive, o Pentecostes, onde a igreja foi inaugurada ali, e Pedro reforça, inclusive, no capítulo de mesmo número, Atos 2, em semelhança com Joel 2. Então, esta promessa foi profetizada no Antigo Testamento, foi corroborada e realizada, aconteceu no Novo Testamento, e estava disponível, e ainda estava disponível desde então. Desde então, Deus vem derramando o seu Espírito Santo, tanto para judeus, como foi o caso ali de Atos 2, como para os gentios, como foi o caso de Cornélio e posteriormente todas as outras nações. Nós não podemos nos olvidar, inclusive, o avivamento na Rua Azusa, ocorrido lá nos Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos não é Israel, é uma nação gentílica, mas o derramar do Espírito Santo ocorreu. Do mesmo modo aqui no Brasil, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegam trazendo a mensagem do poder pentecostal, o Espírito Santo é derramado aqui na nossa nação, e sendo uma nação gentílica, recebeu o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus batiza crentes com o Espírito Santo desde 1910 até os dias atuais. Por quê? Porque a promessa ainda está vigorando, tanto para judeus como para gentios. Por quê? Porque o Espírito prometido, ele ainda está agindo na igreja, em meio ao seu povo, em meio ao povo de Deus. O Espírito Santo ainda tem liberdade de agir. Então, Pedro deu testemunho da salvação do gentio Cornélio. Para quê? Para mostrar exatamente que
que ocorreu lá na casa de Cornélio, o mesmo que ocorreu com eles em Atos 2. De modo que na sua própria fala ele diz, nós podemos negar o batismo nas águas para esses, se eles receberam do mesmo modo que nós recebemos o Espírito Santo, se eles foram revestidos do mesmo modo que nós fomos revestidos, será que nós podemos negar a água? Em similaridade, inclusive, com o que o eunuco etíope, claro, ali fala de batismo com a água. O eunuco etíope relata para Filipe. Ele diz, tem água aqui, porventura, alguma coisa nos impede de eu ser batizado? Alguma coisa me impede de ser batizado aqui? E Filipe o batiza. Então, Pedro estava dando este testemunho de Cornélio exatamente para colocar este aviso que a promessa estava sendo também compartilhada para os gentios. Assim foi com Cornélio, assim foi com sua família, com aqueles que estavam lá, foram cheios e testemunhas oculares viram o poder de Deus sendo derramado naquele lugar. O ponto 2 vai falar sobre o Espírito recebido. O Espírito foi prometido e o Espírito foi recebido. Sabemos pelas Escrituras que o ser humano é templo do Espírito e por esta razão é grande o desejo de Deus em derramar do seu Espírito Santo sobre toda criatura. Um dos motivos pelo qual o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e as demais pessoas, sem a oração direta de Pedro, é que esta ação é uma obra exclusiva do Senhor Jesus e não depende do querer do homem, mas unicamente de Deus. E é verdade. Pedro ainda estava pregando a mensagem do Evangelho, ele ainda estava expondo as Escrituras, ele estava falando sobre Jesus, ele estava falando da obra salvadora de Jesus, e antes de terminar, o Espírito Santo já cai sobre o povo, já foi derramado, já começa a revestir a Cornélio, a toda a sua família e aqueles que estavam ali. Isso só nos mostra que não é pelo homem, o batismo com o Espírito Santo não depende do homem para ocorrer, não depende do pregador, não depende do cantor, não depende do pastor, para os crentes que anseiam receber, para que estes recebam. Pelo contrário, depende somente da sinceridade e da vontade do Senhor, porque quem batiza é o Senhor Jesus Cristo. De modo que, antes de Pedro terminar de pregar, o Espírito Santo batiza, reveste aqueles homens que estão ali, aquele povo que está ali, mostrando-nos que Pedro não precisou orar, Pedro não precisou impor as mãos, Pedro não precisou erguer a voz ali num pedido para derramar poder, em nada do tipo. Não invalidando este comportamento, não querendo dizer que não tem valia uma oração pedindo para o poder de Deus ser derramado. Não, em hipótese alguma. Mas fica-nos claro pela palavra de Deus que Pedro não precisou fazer nada para que o poder de Deus, para que o batismo com o Espírito Santo atingisse a Cornélio e a todos os seus. Pelo contrário, ele está pregando, antes de terminar, antes de encerrar a pregação, o poder de Deus é derramado. O Espírito foi prometido, o Espírito foi recebido, e nós sabemos, pela Bíblia e pela experiência, como povo de Deus, que isto é única e exclusivamente a vontade do Senhor. É Ele quem escolhe, é Ele quem realiza, é Ele quem faz, tudo é no tempo dele. É uma obra exclusiva do Senhor Jesus e não depende do querer do homem, mas exclusivamente de Deus. O ponto 3 vai falar sobre um Pentecoste visto e ouvido. Pedro afirmou que o derramamento do Espírito na casa de Cornélio foi o mesmo que eles receberam no princípio, e que também havia sido manifesto dons do Espírito Santo na casa de Cornélio. A vinda do Espírito Santo entre os judeus e os gentios foi praticamente igual, e isso significa que ninguém tinha do que se exaltar, pois para Deus ambos os povos são especiais, não há acepção. Então, quando Pedro retorna, nós sabemos, os leitores ávidos da Bíblia Sagrada sabem que quando Pedro retorna, há ali uma reclamação, muito também por parte dos judaizantes. Eles vão dizer que Pedro entrou na casa de pecadores.
entrou na casa de gentios, e inclusive até que orou por gentios, que pregou o evangelho como se fosse algo proibido, como se fosse algo terrível, né? Mas Pedro dá testemunho, e aqueles também que estavam com Pedro dão testemunho que o mesmo que aconteceu com eles em Atos 2 ocorreu também com Cornélio, com aqueles que estavam na residência de Cornélio. Do mesmo modo que o Senhor os revestiu, os batizou com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, também realizou com Cornélio, com a sua família e com os que estavam naquele lugar que ainda não haviam sido batizados. Então Pedro está mostrando ali, o Senhor não fez acepção de ninguém. Do mesmo modo que ele fez conosco, ele fez também com estes, e do mesmo modo que fez com estes, ele pode fazer com qualquer um, com qualquer nação, com qualquer povo, quer seja judeu como nós, quer seja gentil como foi o Cornélio. Claro, aqui uma conjectura na fala de Pedro, mas ele estava exatamente testemunhando de que aquilo que o Senhor fez com eles, o mesmo ocorreu com Cornélio e os demais. E Pedro e os demais testemunham dizendo, ele realizou conosco, mas ele fez também o mesmo com estes. Não podíamos negar o batismo, não podíamos negar nada. Por acaso eu me colocaria contra Deus? Quem sou eu para me opor à vontade de Deus? Então Pedro estava testemunhando, tanto visivelmente, né, ouviu, claro, viu o que ocorreu e testemunhou isso aos demais. Então foi um Pentecoste visto e ouvido. E Lucas faz questão de registrar todas as vezes que há o derramar do Espírito Santo em Atos. Lucas faz questão de registrar um padrão, assim como ocorreu em Atos 2, ocorre em Atos 10, ocorre também em Atos 19, quando Paulo encontra aqueles crentes que haviam sido batizados somente com o batismo de João, ou seja, nas águas, e não haviam nem sequer escutado o Espírito Santo. Lucas mostra-nos um padrão. Então, o que ocorre nesse registro de Lucas é exatamente para corroborar, para validar que o que o Senhor realizou em Atos 2, ele veio realizando, ele veio fazendo no decorrer da história da igreja. Então, do mesmo modo que ocorreu com os judeus em Atos 2, ocorreu com os gentios em Atos 10 e ocorreu também com os crentes de Éfeso em Atos 19 e ocorreu com os crentes em todas as eras. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo, aquele agente batizador é o mesmo. E a vontade soberana é a dele e não é por meio do que nós fazemos ou do que nós realizamos através disso, mas é pela vontade dele e pelo seu poderoso e soberano querer. A visão geral do tópico 3 nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. A conclusão da nossa lição nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Esta história de Pedro com Cornélio, do derramar do Espírito Santo, só nos faz entender, só nos ajuda a aumentar a fé, só nos dá o entendimento de que a vontade de Deus é soberana, seja para um ato espiritual, como o batismo com o Espírito Santo, seja para um ato de pregar a mensagem do Evangelho, como foi o caso de Pedro, seja para um ato de compreensão e de aceitação da vontade de Deus, como foi por parte daqueles que receberam o testemunho de Pedro acerca do que Deus havia realizado na casa de Cornélio. Então, serve-nos de exemplo esta igreja hebreia na casa de um estrangeiro para nos mostrar que a vontade de Deus é soberana, que a promessa do derramar do Espírito Santo ainda está ativa e que a promessa maior de salvação está disponível para
para todos os povos, quer judeus, quer gentios. A salvação está disponível, porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, trazendo salvação a todas as pessoas. Amém? Eu agradeço a sua presença até aqui. Vos convido para na semana que vem estudarmos a 12ª lição, penúltima lição antes do encerramento do trimestre. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.